coração que todos vocês estejam bem, né, à medida do possível. É isso aí, gente. Vamos, que as coisas estão indo muito bem, graças a Deus, aos poucos. Bom, vamos para mais uma história. Gente, a história de hoje é cabulosa, viu? Quem enviou essa história foi o Joaquim, e ele conta que essa história aconteceu com o amigo dele. O nome da história é Algo na Floresta. Conta o Joaquim que o amigo dele gostava muito de caçar. Essa história aconteceu em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais. O amigo dele gostava muito de caçar, né? E quando foi um dia, ele resolveu fazer as caças dele, que naquela época a caça era liberada, não tinha problema, tá, gente? E ele entrou numa mata, né? Entrou numa mata onde que ele gostava muito de ir para caçar, pegou o rifle dele, a caminhonete, e parou perto dessa mata, entrou nessa mata e foi procurar a caça dele. Aí ele estava andando e nada, né? Lá dentro da mata. Chegou perto de uma clareira lá, na mata, ele viu um barracão muito sinistro, muito estranho, diz ele que nunca tinha visto esse barracão lá, porque já não era a primeira vez que ele ia nessa mata, né, fazer caçar, e diz ele que aproximou do barracão, mas diz ele que sentiu uma coisa tão ruim, mas tão ruim. Ele percebeu que o barracão, apesar de ser assim, uma coisa muito esquisita, muito sinistra, tinha uma porta e duas janelas pintadas de preto, mas diz que dava uma impressão muito ruim e ele sentiu aqueles calafrios. Ele aproximou desse barracão e viu que não dava para ver nada lá dentro e percebeu que o barracão, na verdade, era só um cômodo, né? Ele tinha uma porta e duas janelas de lado. Ele resolveu sair dali, afastado daquele barracão ali. Ele virou. No que ele virou, gente, ele disse que apareceu na frente dele duas panteras negras, com aqueles olhos amarelos, olhando para ele assim, estancaram na frente dele, olhando para ele e com os dentes já para fora, com as garras imensas, né, para fora, e abaixadas já a ponto de dar o bote nele, né? Ele disse que ficou muito assustado, mas assustado demais e aterrorizado, sem saber o que ele fazia. Ele com o rifle na mão, mas sem ter condições nenhuma de levantar o rifle para poder atirar naquelas panteras, porque até então ele achou muito estranho. E ele ficou aterrorizado porque aqui em Minas Gerais, ali naquela floresta, não encontrava animal desse porte, né? Ainda mais pantera. E ele ficou ali, paralisado e aterrorizado, e daqueles dois ali pensou, vou morrer agora, né? Aí diz ele que escutou uns barulhos e nisso apareceu, ele viu que as panteras não estavam sozinhas. Apareceu duas pessoas, todas vestidas de preto, uma túnica total assim de preto, e com um capuz grande, não dava para ver o rosto. E diz que ele só percebeu que uma dessas pessoas, levantou o braço assim para as panteras, e diz ele que aquela mão branca e aquelas unhas alongadas, imensas, amarelas, e que ele pôde perceber também que os dedos, que isso era de dia, tá, gente? Os dedos eram grossos e cheios de nó. E diz que uma das pessoas levantou o braço, esticou a mão, esticou o braço e apontou um dos dedos para as panteras. Diz que as panteras, na hora, sentaram e ficaram quietas ali. Na hora. Aí que ele viu que aqueles bichos, na verdade, eram dessas duas pessoas que ele acha que eram pessoas, porque não dava para ver o rosto. Mas pelas mãos ele viu que era totalmente diferente, pelos braços também, aqueles braços magros. Diz que é a coisa mais estranha, na hora que levantou, que a túnica caiu para cá, ele percebeu. Diz ele que aí que ele ficou com medo mesmo. E daí a pouco
começaram a aparecer mais pessoas daquele mesmo tipo, com aquelas túnicas pretas até no chão e com aquele capuz imenso tampando todo o rosto. E eles foram se aproximando e ficando perto dessas panteras. Fizeram tipo um círculo. Aí o que ele fez? Ele mais que depressa foi aí que ele tomou coragem, pegou o rifle, levantou o rifle e fez menção de atirar. Mas diz que as pessoas não fizeram nada. Essas pessoas ficaram paradas, as panteras também, e tudo olhando em direção a ele. Foi aí que ele foi se afastando, ele viu que não tinha jeito mesmo de fazer mais nada, e como elas também não avançaram em cima dele nem nada, né? Ele foi afastando para trás, foi afastando, virou, quando chegou num determinado ponto, e pegou o caminho de volta da mata, da onde que ele tinha vindo, e foi para casa. Ele contou essa história para o Joaquim aterrorizado. Ele falou que nunca tinha visto uma coisa dessa. Nunca. E ele não sabe se aquilo eram gente, se aquelas pessoas eram gente, o que era aquilo. Pelas mãos ele disse que ficou apavorado de ver. E diz ele, gente, que depois disso mais nunca ele caçou. Ele entrou, seja na floresta que fosse, ele entrou, ele ia para caçar, ele não quis mais saber. E essa determinada floresta aqui de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais, essa mata, né, tipo a floresta, diz ele que mais nunca entrou dentro dela. E todas as pessoas que às vezes chegavam perto dele e falavam que ia caçar nessa mata, ele contava essa história do que tinha acontecido com ele. E é como ele fala, ele nunca tinha visto umas coisas, as duas panteras que aqui em Minas não tem, lógico, e essas pessoas com essa túnica preta e com esse capuz tampando todo o rosto, né? Ele diz que, pelo que ele comenta, né, ele acha que era por causa da caça que ele fazia, que ele viu isso, que foi um aviso, uma coisa assim. Então, depois desse dia, gente, mais nunca ele caçou na vida dele. E diz ele que é uma história que nunca mais saiu da cabeça dele. Principalmente em relação às pessoas e o estado mesmo, os olhos e as garras das panteras para ele. É isso, gente. É uma história muito cabulosa. Como eu falo, dentro dessas matas tem muita coisa, né? É uma coisa estranha, eu acho até muito estranho isso. Agora, essas pessoas encapuzadas, todas de preto e com esse capuz grande, pelo que eu já percebi, pelo que eu já vi, né? Em histórias, em relatos verídicos mesmo, são pessoas satanistas, né? É o que eu já li. Essas pessoas satânicas, elas têm essa mania de colocar tudo preto e um capuz. Agora, pelo que ele fala da mão de um deles que apontou o dedo assim para as panteras, e era aqueles dedos compridos, cheios de nó, magros e cheios de nó, e com aquela unha imensa, amarelada, eu não sei se era gente, né? Então fica aí uma coisa muito estranha que aconteceu com esse homem. Ele não sabe de onde que surgiu também esse barracão, não sabe o que tinha dentro dele, desse cômodo que ele viu lá no meio da floresta. E é isso, gente. Fica aí, né, um aviso, né? Talvez para ele não caçar mais, né? Porque agora a caça é proibida, mas naquela época não era. Então, assim, diz ele que mais nunca ele entrou numa floresta para caçar. E nem tampouco para passear. Que ele teve, foi uma cena que ele nunca mais tirou da vida, da mente dele. É isso aí, gente. Fica aí mais essa história, né?
Eu, na verdade, eu posso falar mesmo, né, pelas coisas que a gente vê mesmo, que isso é pro lado do mal mesmo, é satânico mesmo, não sei. E as pessoas hoje não podem caçar mais, mas muita gente que entra nessas florestas, né, tem certos relatos incríveis. Aliás, as pessoas se perdem também muito dentro dessas florestas, principalmente essas que tem trilha, né? Que as pessoas fazem trilha. Eu vejo demais na televisão pessoas que fazem trilha e do nada elas se perdem ou saem da trilha sem saber e acontece coisas ali, elas caem, elas machucam e têm que ser socorridas e às vezes nem conseguem ser socorridas. Então é muito estranho as coisas que acontecem dentro dessas florestas. Até hoje eu tenho um certo receio de floresta, tenho mesmo, falo de coração, tenho, acho bonito, mas eu tenho um certo receio. É isso aí, gente, fica aí mais essa história, não vou prolongar muito não, para o vídeo não ficar muito comprido, né? Se você gostou dessa história, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, deixe seu comentário, não esquece de deixar um joinha aí para Rose Ruas, tá bom? É muito bom para mim, é muito bom pro meu canal, tá? Se você tem uma história, manda para mim, manda pelo meu e-mail, eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? É isso aí, gente. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.